Fala, meus queridos, vamos aqui à resolução da última questão da prova do PAV 3 em relação ao ano de 2020. Olha só que interessante essa questão, também uma questão muito boa. Um mecânico pretende trocar a correia dentada de um automóvel que possui 3 polias de forma circular, conforme figura abaixo. E sabendo que a distância entre PR, já temos aqui, ó, essa distância é 8 centímetros, RS é 12 e PS é 10, tá? Então nós temos aqui um triângulo, né? Percebo que esse triângulo, né, tem vértices nos centros dessas circunferências. E mais interessante, as circunferências, né, elas são tangentes entre si duas a duas, elas estão se encostando. Admitindo que os pontos P, R e S são os pontos centrais de um círculo, qual é a medida do diâmetro do círculo de centro P? Ah, ele quer o diâmetro desse círculo. O que é o diâmetro? É o dobro do raio. Então, o que está acontecendo aqui? Nenhuma das três circunferências eu conheço o raio. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou atribuir variáveis, tá? Eu vou chamar o raio dessa circunferência pequenininha aqui, ó, de x, beleza? Até colocar em letra maiúscula para ficar mais fácil, tá? Ó, x é o raio dessa, y é o raio dessa. Vou usar outra cor também para ficar melhor, tá? Y é o raio dessa. Só que aqui também é raio da mesma circunferência. Então, aqui também vale y e aqui, ó, também vale x. Concorda comigo? Essa distanciazinha aqui, ó, do centro a qualquer ponto. Do centro a qualquer ponto. Raio e raio. O mesmo raio para a mesma circunferência. X e x, a mesma coisa aqui. Y e y. E aqui eu vou usar uma terceira letra. Vou chamar de z o raio dessa outra circunferência de centro em z. Certo? O que nós sabemos, né? Que PR, ó, vale 8. Então, ó, isto daqui, ó, é 8. Daqui eu tiro uma equaçãozinha, ó, x mais z, tá? É 8. De forma análoga, ó, PS, ó, vale 10. Então, ó, essa distância aqui é 10. Então, eu já sei também que x mais y é 10. Já sacou aí o que vai acontecer? Onde é que nós vamos cair? Tenho certeza que sim, hein? E a nossa última informação aqui é do RS. Ó. O RS vale 12, ó. A distância de R, tá? Opa, peraí que a minha chave, isso aqui não ficou legal. A minha distância de R até S, ó, isso aqui vale 12. Então, eu posso dizer que Z mais Y vale 12. O que a gente tem aí, galera? 3 equações, 3 variáveis, ou seja, nós temos aí um sistema, tá? Eu posso tentar resolver essa questão aí por sistema linear, né, usando lá a regra de Cramer, tá? Porém, como as minhas 3 equações têm apenas 2 variáveis, tá? Tem um jeitinho mais fácil de resolver. Vem aqui comigo. Olha só. O que eu vou fazer, tá? Eu percebo aqui, ó, que o x é comum aos dois termos aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x na equação de cima e vou isolar o x na equação de baixo, tá? Na primeira e na segunda equação, por exemplo, tá? Então, daqui eu tiro o seguinte, na verdade, eu vou fazer o contrário, perdão. Já que o x é comum, eu vou isolar a outra letra. Eu vou isolar o z na equação de cima e vou isolar o y na equação de baixo, tá? Na segunda equação. Então, isolando o z, eu vou ter 8 menos x. Por quê, professor? Tu já vai entender por que eu estou fazendo isso. Eu pego a letra que é comum e eu isolo a outra, tá? Da equação de baixo, isolando y, eu vou ter 10 menos x. Show de bola? Muito bem. Agora eu venho aqui, ó, na terceira equação. Percebam que eu tenho o z e eu tenho o y. Então, no lugar do z, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 8 menos x. E no lugar do y, eu vou colocar 10 menos x. Aí essa terceira equação ela vai ficar toda em x, ou seja, eu vou descobrir o x. E x é o que eu quero, né? Porque ele quer o diâmetro, vou até destacar aqui no texto, ó, ele quer o diâmetro do círculo de centro P, que eu chamei de x o raio, o diâmetro é só dobrar. Beleza? Então vamos lá. No lugar do z, nós vamos colocar 8 menos x, mais, no lugar do y, nós vamos colocar 10 menos x. Conclusão, isso é 12. Show de bola? Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Eu vou isolar o x pelo lado direito. Então, eu tenho o seguinte, ó. 8 mais 10 menos 12 igual a x mais x. Show? Olha aí. 8 mais 10 dá 18. 18 menos 12 vai dar 6. 6 igual a 2x. Se tu tiver ligado, focado, acabou o exercício. Como assim, Joel?
Não tens que isolar o valor do x? Não, não preciso, né, isolar o valor do x. A minha resposta já está aqui. Por quê? Lembra qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Ele quer o diâmetro do círculo P. O círculo P, o raio dele é x. O diâmetro é o dobro do raio, certo? Então, o diâmetro são 2x. Ou seja, quem é meu 2x? É 6. Então, meu diâmetro é 6. Resposta aqui, ó, letra D. Um grande abraço.